Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e vamos falar a respeito do caso Eustáquio, o problema que está tendo entre o Brasil e a Espanha por causa da decisão de Alexandre de Moraes. Eu vou falar das implicações jurídicas e políticas e também como uma decisão, digamos assim, emocional, uma decisão sem a devida cautela do ministro Alexandre de Moraes, pode prejudicar não só ele, mas também o Brasil como um todo. O primeiro ponto é o que? O Alexandre de Moraes ele já está sendo muito criticado pela imprensa de maneira geral. Imprensa esta que antes apoiava Alexandre de Moraes como defensor da democracia, a pessoa que estava combatendo os abusos do pessoal nas mídias sociais. E assim, o Alexandre de Moraes continuou com o inquérito, que é apelidado de Fim do Mundo, que começou com a situação pequena e está sendo incorporado várias pessoas simultaneamente e nunca acaba. Por isso que foi apelidado de Inquérito Fim do Mundo e também existem várias denúncias que os investigados não possuem acesso a todas as investigações do processo. E uma vez que está com o processo aberto, a pessoa é acusada de um determinado ponto, ou de uma situação que aconteceu, essa pessoa tem que ter vista o processo. Significa que a pessoa tem de acessar o conteúdo da acusação, senão se torna impossível, se torna inviável qualquer defesa. Se a pessoa não sabe o que está sendo acusado, vai se defender de quê? Esse é o primeiro ponto. Aí, sendo assim, o caso Eustáquio. Para quem não conhece esse Eustáquio, eu já citei em vídeos anteriores que ele é um blogueiro bolsonarista e criticou bastante o Alexandre de Moraes e a esquerda. E ele foi, segundo as investigações, que eu não tenho acesso ao processo nem nada nesse sentido, que contribuiu para os atos antidemocráticos. E acredito também que ele foi um dos indiciados, juntamente com Bolsonaro e companhia. E ele está foragido da justiça brasileira. Ele procurou o fuga na Espanha. Aí o Alexandre de Moraes ele entrou com a requisição. Estou falando de maneira simples, não estou falando de maneira técnica, mas foi de uma maneira objetiva, que é uma requisição para a justiça, o país da Espanha, entregar, extraditar esse Eustáquio, que ele é considerado foragido da justiça brasileira pelo Brasil. O que aconteceu? A Espanha negou e disse que, em outras palavras, que não existe crime de opinião e considerou ele um foragido político, porque não viu fundamento nem base nas acusações de Alexandre de Moraes e nessa investigação que ele fez contra Eustáquio e outras pessoas envolvidas. E também, como ele é um blogueiro, ele é similar a um jornalista, digamos assim, como o Alan dos Santos, e ele tem a liberdade de falar, a liberdade de opinar. Por isso, a Espanha não entregou esse Eustáquio, que é considerado foragido. E observe o que? O Alexandre de Moraes, ele comprou uma briga pessoal e ele está extrapolando a razoabilidade. A missão, digamos assim, podemos dizer, foi tornar Bolsonaro inelegível e, como Barroso diz, vencer o bolsonarismo. E ele conseguiu quando o Bolsonaro está inelegível e não pode concorrer para 2026, só seja mudar entendimento lá. O Alexandre de Moraes deveria baixar esse termômetro para dar uma estabilidade para o país, mas o Alexandre de Moraes ele está sem freio, até pelos próprios companheiros de profissão, e está no exercício arbitrário das próprias razões. Ele chegou ao ponto de intimidar, conforme está dito aqui, ó, autoridades espanholas, intimar, na verdade, né? Autoridades espanholas para dar explicações após a justiça negar o pedido de extradição do blogueiro. E na prática, isso daí dividiu opiniões a respeito dessa extradição. O que está acontecendo é o quê? O Alexandre de Moraes ele gerou um incidente diplomático com a Espanha à medida que ele nega e fala em reciprocidade. Então, existem dois casos diferentes. Um é desse Eustáquio daí, esse blogueiro bolsonarista, que tá sendo perseguido pelo que ele disse e as provas não foram suficientes para a Espanha. Outro fato é um traficante que foi pego com 52 quilos de drogas e ele reconhece isso daí, que foi pego em controverso.
Não é, não, é de opinião, ele xingou, deveria dizer, não dizer, como deu destaque, é algo objetivo. Ele foi pego e ele é traficante. Ele certamente, ele estando no Brasil solto em domiciliar, como o Alexandre de Moraes colocou, ele vai fazer um home office e vai ficar distribuindo droga normal, vai ser um paraíso para os traficantes e ele vai exercer a operação dele que ele não faz na Espanha, vai fazer aqui. Vai gerar concorrência até com o Comando Vermelho e o PCC. Aí, isso daí é algo completamente assim arbitrário e evidencia e dá força para a própria direita criticar as atitudes de Alexandre de Moraes. A pergunta é o quê? O Alexandre de Moraes ele não deveria gerar esse incidente diplomático, principalmente pelo fato de estar com existirem todos os requisitos necessários para a extradição. É um crime comum tanto na Espanha como no Brasil. De fato, ele é um traficante. Tudo bem fundamentado e mesmo assim ele negou e cita reciprocidade na decisão dele. E é algo mais sério. É porque ele está dizendo o quê? Se você negou o que eu pedi, eu estou negando por causa disso. Não é questão jurídica que ele está fazendo. Ele está fazendo reciprocidade como ele fosse presidente do Brasil. Lula ele pode fazer uma reciprocidade contra Trump com relação às taxas. Lula é o presidente do Brasil, ele pode fazer isso. E mesmo assim, Lula, prudentemente, ele preferiu botar para o Congresso aprovar, para mostrar que ele não está só e fazer essa reciprocidade. Alexandre de Moraes ele atropelou o PT, atropelou todo mundo e com uma canetada só botou Lula em maus lençóis. Isso daí é algo que com certeza está dando satisfação no próprio PT e no próprio STF, que é quando o Alexandre de Moraes ele dá uma canetada dessa, ele está representando a justiça brasileira, o STF, que já é muito criticado, tem inclusive Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, dormindo manhã, tarde, noite, militando contra o próprio STF e dá força. De fato, o que é que vai se defender quanto a isso? Não tem defesa, porque Alexandre de Moraes quer, vai ser desse jeito e pronto. Aí, isso daí é extremamente complicado. Aí, o Alexandre de Moraes ele tem que dosar o quê? A pena desse rapaz daí. Ele tá no mesmo patamar de uma pessoa que opinou, falou mal. Isso aí a gente não pode dar uma lesão, uma pena igual de um traficante a uma pessoa que apenas verbalizou a opinião contrária. Isso daí não é razoável. Inclusive, esse traficante daí ele já foi preso com armamento pesado, droga, e a alegação simples que teve falha de processual para revogar a prisão, botar em domiciliar, isso daí, na minha opinião, é muito fajuto, algo muito falho e mostra o quê? Eu não quero entregar, eu vou utilizar esse traficante como moeda de troca. Se a Espanha liberar esse Eustáquio, daí eu devolvo esse traficante que de fato é nocivo para a sociedade. Isso é algo extremamente reprovável. Qual é a implicação política que isso daí pode fazer? Primeiro, a direita ela pode convocar novas manifestações, inclusive teve já do Rio de Janeiro, teve a de São Paulo, duas manifestações grandes. Pode ser que tenha outra convocação com mais força. E a base bolsonarista tá amando isso, que tá dando munição. Vai fortalecer o discurso de perseguição e abuso de poder. Vai falar que tá cada vez mais evidente. E a esquerda, por outro lado, tende a ficar calado porque a atitude de Alexandre de Moraes de fato foi errada, foi equivocada, foi desproporcional. Ele não consultou certamente Lula, não consultou ninguém, agiu com tomar das próprias emoções, digamos assim, não foi nem técnico. Se ele, como ministro do STF, ele tem que ter conhecimento da lei, ele devia olhar, não, posso ter a maior raiva do mundo desse Eustáquio, mas legalmente a Espanha atingiu todos os requisitos e liberar. Na Espanha, a decisão dele, conforme acontece no mundo jurídico, o advogado pode estar certo, mas o juiz pode sentenciar errado ou pode entender outra parte. Ele não é obrigado a querer que todo mundo tenha o mesmo entendimento. Isso é muito comum no mundo jurídico. E tende a aceitar que A não tem o mesmo entendimento de B e que possa ter uma decisão contrária. Mas isso na cabeça de Alexandre de Moraes não entra. Tem que ser a decisão, tudo conforme ele quer, inclusive batendo na Espanha e fortalecendo
o bolsonarismo cada vez mais. Isso que é preocupante. Aí, o que é que pode acontecer nisso tudo? Vai ser colocado a imagem que o STF ele libera criminoso e prende inocente. Ele bota pena de 15 anos para uma mulher que pichou com batom, que apagou com água e sabão. Em compensação, tá liberando traficante e tá atrás de Eustáquio, que apenas, segundo a Espanha, é crime de opinião que não existe na Espanha, que todo mundo é livre para se expressar. Aí observe como é que vai dar força e vai fragilizar cada vez mais o PT. Quem não conhece poderia até falar o quê? Que o Alexandre Moraes ele pode estar fazendo isso para desgastar o governo Lula. É uma atitude tão assim prejudicial que uma pessoa de fora que está longe dessa conjuntura política diz: não, Alexandre Moraes ele está querendo prejudicar Lula com essa situação daí, que não é razoável uma pessoa na sua consciência normal fazer isso. Mas a situação que está aparentando que é caso pessoal de Alexandre Moraes. Ele saiu da impessoalidade, tá um inimigo privado dele, como é Bolsonaro, como é os outros, ele está utilizando todos os meios para o pessoal seguir o que ele quer. Aí eu digo que ser direita, ser de esquerda, a gente tem de cobrar transparência, equilíbrio e respeito à Constituição. Não podendo virar uma bagunça o judiciário, virar uma bagunça a justiça. E agora Alexandre Moraes está no poder, mas vamos supor que Bolsonaro volta ao poder, ou Marçal bota um dele e se torna essa bagunça toda. A justiça ser de acordo com a gestão que está ou o temperamento do juiz. Acordei de mau humor, vou fazer tal coisa, vou colocar o Brasil numa situação diplomática complicada. Isso não pode acontecer. O juiz ele é amarrado, ele é preso às leis da Constituição. Não significa que o juiz, por entendimento próprio, ele possa tomar a decisão que ele julgar necessária, atropelando tudo e todos. Isso daí não podemos admitir. Muito obrigado a todos. Eu peço que todos se inscrevam, compartilhem e indiquem esse vídeo para todo mundo entender o que está acontecendo. E até a próxima. Muito obrigado a todos.